Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo. Administração participativa. Aprendendo com os japoneses. Em Kyushu, no Japão, caminhões e caminhões são embarcados em um navio cargueiro com destino aos Estados Unidos. Em Tóquio, burocratas japoneses aplaudem a saída de novos modelos de automóveis. A interminável corrente de especialistas continua a confirmar o sucesso da força produtiva do Japão. Ultimamente, o Japão passou a fazer mais do que simplesmente exportar produtos. As principais companhias automobilísticas do Japão construíram fábricas nos Estados Unidos. Esta é a história de uma companhia, a Nissan, que empregou 660 milhões de dólares nos Estados Unidos em seu sistema de administração participativa. Em 1980, o presidente da Nissan, Takashi Ishihara, preocupado com os sentimentos protecionistas dos Estados Unidos, resolveu construir uma fábrica de caminhões leves em Smyrna, no estado do Tennessee. Seu maior desafio foi introduzir o estilo de administração participativa da Nissan num sistema que os administradores americanos pudessem utilizar. Não possuímos nenhuma experiência na administração de uma empresa ou fábrica em grande escala nos Estados Unidos. E, evidentemente, ninguém conhece a América melhor do que os americanos. De modo que, em termos administrativos, parece mais indicado delegar o máximo possível de nossas operações diárias à equipe do Tennessee. Nossos executivos japoneses darão assistência somente quando os gerentes americanos acharem necessário. O empreendimento da Nissan nos Estados Unidos ocupa uma área de 316 hectares em zona agrícola no Tennessee. A fábrica propriamente dita ocupa 291.300 metros quadrados de área construída. No verão de 1984, com os 2.000 empregados da Nissan, a produção era estimada em torno de 10.000 caminhões por mês. Embora a presença japonesa seja marcante em Smyrna, o presidente Marvin Runyon esforça-se para manter a impressão de que sua companhia é tão americana quanto uma torta de maçã. Desde o início, eles queriam que fôssemos uma companhia americana, gerenciada por americanos, com empregados americanos, construindo um produto americano. Runyon cuidou da fábrica como se fosse um bebê. No dia 16 de julho de 1983, a criança atingiu sua maioridade quando o Job 1, o primeiro veículo destinado ao mercado americano, saiu da linha de montagem. Embora Smyrna fosse a fábrica de automóveis mais automatizada do país, a empresa acreditava que seu sucesso se fundamentava na administração participativa, um processo orgânico construído em torno da participação dos empregados, programas de seleção e treinamento, trabalho de equipe, incentivos à produtividade e comunicação abrangendo toda a empresa. A julgar pelo entusiasmo demonstrado pelos empregados da Nissan, a administração participativa está funcionando bem. A durabilidade desta disposição depende da habilidade da Nissan em cumprir suas elevadas metas. O sucesso da fábrica depende da habilidade dos americanos, nascidos e criados numa cultura competitiva, de conviverem com as ideias japonesas de cooperação. Em nossa pátria, o Japão, cada empregado da Nissan é tratado como se fosse membro de uma grande família. Existe um sentimento de união familiar e a sensação de que estamos compartilhando de um mesmo destino. Desejamos implantar esse mesmo sentimento nos Estados Unidos. Desde o início da construção da fábrica, a Nissan americana tentou alimentar esta atmosfera familiar, reduzindo os níveis administrativos e encorajando assim a comunicação aberta em toda a companhia. Os executivos não imporiam círculos de qualidade. Em Smyrna, o espírito de equipe deve preceder o trabalho de equipe. A participação dos empregados é o elemento fundamental da administração participativa. Isto significa treinar os gerentes para que eles aprendam que as opiniões dos empregados são realmente importantes. O homem responsável pela instalação dessas novas atitudes na força de trabalho da Nissan é um antigo executivo da Ford, Marvin Runyon. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Qual é o plano de produção de hoje? Comecei a trabalhar na Ford como humorista.
A partir daquela experiência, compreendi que é muito importante as pessoas conversarem comigo e perguntarem o que estou fazendo e que minha participação significa algo para elas. Faz parte do meu modo de agir, descobrir o que está acontecendo. A melhor pessoa para nos informar sobre o que está acontecendo é justamente a que está executando o trabalho. E é isso que estamos tentando realizar aqui na Nissan. Estamos tentando chegar a um estilo administrativo muito participativo. E quando digo participativo, é literalmente isto que imagino. Isso não quer dizer que cada um decide o que vai fazer e depois vai em frente. Significa que cada um tem uma participação no que vai acontecer. É um sistema de comunicação que se transforma num estilo gerencial. Não se tira as pessoas de seu lugar de trabalho para colocá-las numa sala de reuniões e dizer, ok, participem. Nas frequentes reuniões administrativas, os executivos da Nissan continuam aperfeiçoando seu estilo de administração participativa, dando ênfase a uma abordagem de baixo para cima na solução dos problemas de produção. Se você os identificar de cima para baixo, a tendência natural é de todo mundo ater-se aos parâmetros estabelecidos pelo chefe. Se a comissão de operações se reúne e diz que estão 15 problemas que não foram resolvidos, garanto que estes 15 problemas irão até a base da organização e sobre eles vai se desenvolver o trabalho. Acho que se começar de baixo para cima, eles provavelmente identificarão todas as coisas que nos escaparam. E ao subir através da organização, é possível que tenhamos uma melhor chance de manejar tudo, ou pelo menos de ver tudo aquilo com que as pessoas se preocupam. A administração da Nissan compreendeu que a tomada de decisões de baixo para cima significa mais do que ouvir sugestões. Significa mostrar aos operários que suas opiniões realmente são importantes. Enquanto a alta administração determina o sistema básico de produção, os supervisores são encorajados a chegar a um consenso aproximado com seus operários quanto aos detalhes do processo de fabricação. Bem, eu fiz uma pergunta específica durante uma entrevista. Você se sente bem no estilo de administração participativa ou precisa de alguém que lhe diga o que deve fazer? Se você não se sente bem num ambiente participativo, não deveria estar aqui. Tudo bem? Salve. Seja bem-vindo. Primeiramente, gosto de dar as boas-vindas a todos que chegam à Nissan. Depois que estamos com uns 15 empregados novos, gostamos de almoçar com eles para conhecermos-nos um pouco mais. E pode-se também conhecer 15 pessoas da empresa que não se conhecia. Meu nome é Silvia Watkins e... Nesta versão americana de uma administração participativa, a ética confuciana da Nissan é entrelaçada com a hospitalidade sulina. Para estimular uma atmosfera amigável e cooperativa, a Nissan examina com muito cuidado as pessoas que contrata. Através de um processo seletivo, somente são admitidos aqueles que concordam com a filosofia familiar da Nissan. Ficarei no departamento de chassi, pesco bastante, não sou casada. Sou feliz por estar aqui. Embora as práticas de contratação da Nissan ajudem a criar uma força de trabalho unificada, a hospitalidade da companhia não é estendida a possíveis organizadores sindicais. A maioria das pessoas que eles contratam conversa conosco sobre nossos sentimentos em relação ao sindicato e você, evidentemente, tem a liberdade para dizer-lhes o que pensa. Acho que pesquisar a sua opinião sobre o que você pensa a respeito dos sindicatos antes de contratá-lo. Riley já fez um pronunciamento sobre o fato de desejarmos ficar fora dos sindicatos e acho que ele conta com o apoio de 100%. Porque nós não desejamos esse relacionamento, não desejamos traçar uma linha divisória entre os operários e a administração. Em nossa seleção, buscamos pessoas que deverão trabalhar numa atmosfera de equipe. Fazemos uma entrevista em que colocamos as pessoas em determinadas situações e, dependendo das respostas, podemos determinar se trabalharão bem numa situação de grupo, em cooperação com outras pessoas. Depois, antes da contratação, elas passam por um programa de treinamento, começam com exercícios de destreza manual, ferramentas movidas a ar comprimido, chaves inglesas e passam por simulações do tipo de tarefas que deverão enfrentar na linha de montagem. Os japoneses, acredito, são muito mais sistemáticos no modo de proceder quando trazem as pessoas para dentro da organização, recrutando-as, tornando-as parte de um sistema, treinando-as de certas maneiras que são relevantes não só técnica, como também socialmente, para trabalharem efetivamente num sistema complexo.
A razão pela qual a administração participativa funciona no Japão é que ela não é impingida, não é imposta a um conjunto de coisas que nada tem a ver. Mas é simplesmente uma entre um grande número de coisas que eles fazem e que, em conjunto, funcionam efetivamente. Antes que a fábrica de Smyrna se tornasse totalmente operacional, os executivos da Nissan decidiram enviar seus gerentes, supervisores e técnicos ao Japão para um treinamento on the job, ou seja, no trabalho, e um curso sobre estilos administrativos japoneses. Como tantos outros peregrinos administrativos, estes americanos viajaram até o Centro Tecnológico do Oriente para descobrir os segredos místicos do sucesso econômico japonês. Existe alguma coisa de especial nos japoneses que os faz trabalhar com tanto afinco? Alguma ética confuciana? O espírito dos samurais? Claro, um pouco disso tudo ficou, mas desde o fim do século XIX, muitas das antigas tradições japonesas desapareceram com a expansão industrial. Quando os gerentes, os supervisores e os técnicos americanos chegaram na fábrica Nissan, situada em Kanda, na ilha de Kyushu, pensavam que seriam instruídos em estranhas e exóticas técnicas de produção. Mas quanto mais tempo trabalhavam na fábrica japonesa, mais compreendiam que não havia segredos industriais no Japão. Não havia mestre zen na linha de montagem. O processo produtivo que encontraram não era tão diferente daquele inventado por Henry Ford. O que havia de diferente era um acentuado espírito de equipe de trabalho, com muita cooperação e comunicação. A diferença mais importante entre as companhias japonesas e americanas é o manejo da força de trabalho. Na maioria das firmas americanas, a mão de obra, o capital e o material são considerados uma mercadoria. Os trabalhadores são tão intercambiáveis e tão descartáveis quanto as peças de equipamento. No Japão, prevalece a ideia de que a mão de obra é um recurso humano que deve ser alimentado e desenvolvido. Como dizia o professor de Harvard, William Abernathy, os americanos compram e vendem a mão de obra. Os japoneses constroem todo um processo produtivo em torno dela. Seria reconfortante imaginar que o aumento da produtividade japonesa se deve à nova tecnologia e à automatização. Mas um estudo recente da Escola de Administração de Harvard demonstrou que um operário da Ford gastava 30% mais do tempo para montar um carro pequeno do que um operário japonês. Ao mesmo tempo, os investimentos de capital da Ford, incluindo a introdução de robôs, eram 2 vezes maiores do que os da Nissan. É verdade que nas fábricas mais novas da Nissan, os robôs deslocaram o elemento humano em certas áreas de montagem, mas não roubaram os empregos de nenhum operário. Técnicos altamente treinados operam e fazem a manutenção de máquinas complexas, o que resulta num sistema de melhor produtividade. Na Nissan, como em outras empresas onde prevalece a mesma mentalidade, os operários são treinados para se transformarem em renascentistas da fabricação, com uma compreensão complexa de todo o processo de produção. Esta versatilidade melhora a produtividade e aumenta a qualidade. Na fábrica, bem como em toda a indústria japonesa, a qualidade está embutida no produto. Ela não é avaliada no fim da linha de montagem. A qualidade incrementada ajudou a Nissan a elevar sua produtividade em 70% nos últimos 10 anos. Com a qualidade mais aprimorada, há menos desperdício. Por isso, são necessários menos inspetores do que nos Estados Unidos. A General Motors emprega 3 vezes mais inspetores por operário do que a Nissan. Os melhores administradores japoneses confiam que seus empregados inspecionarão seu próprio trabalho, porque podem presumir que todos, administração e mão de obra, estão empenhados no mesmo objetivo. Não é a natural harmonia japonesa responsável por isto. Contrariamente ao que se pensa, o Japão não é um paraíso do trabalho nem do administrador. Eles trabalham de comum acordo porque a estrutura das companhias japonesas exige a cooperação. Nós vamos começar o trabalho de hoje dividindo todo o pessoal. Tanto no Japão como na Nissan dos Estados Unidos, o trabalho é dividido entre grupos de até 20 técnicos. Organizando a produção em pequenas equipes, a empresa transfere o desempenho do patrão para o grupo. Se você diz ao operário que ele será avaliado
pelo índice de falhas, e se estas falhas forem relatadas num pedaço de papel, enviadas ao Departamento de Controle de Qualidade, isso certamente provocará um impacto. Mas se você reunir todo o pessoal da produção ao redor de uma mesa, uma vez por semana, uma vez por mês, e fizer uma revisão dos resultados obtidos, cada pessoa reportará seu próprio índice de deficiências e verificará que aí existe uma força muito sutil, porém importante. Eu penso que os japoneses e as companhias como a Procter & Gamble, a IBM, a Boeing, a Caterpillar e outras são muito espertas na forma pela qual usam a revisão de um certo resultado-chave entre pares para fazer com que o pessoal considere consistentemente certas prioridades. A pressão entre os pares tem seus efeitos colaterais. Cada grupo de trabalho exige conformidade e a lealdade que os empregados sentem com relação a seus colegas muitas vezes os leva à exaustão. Mas se este sistema de grupo aumenta a pressão individual quanto ao desempenho, também vai acarretar um esfriamento se algo realmente não der certo. Os supervisores dispõem de autoridade para parar a linha de montagem a fim de localizar os problemas. Mas os indivíduos não são criticados e sim todo o grupo, incluindo os supervisores e os gerentes intermediários. Todos devem assumir a responsabilidade. Este aspecto do sistema japonês causou grande impressão nos estagiários americanos. Aqui no Japão, os japoneses acham que um operário não está executando bem o seu trabalho, ou se ele está com algum problema, eles é que falharam. Tanto que nos Estados Unidos, se um operário comete um erro, ou se ele não está executando suas tarefas da forma prescrita, a administração pensa que é o sujeito que está falhando. Embora seja muito recomendável ser amável com os operários, vestir-se como eles e fazer as refeições no mesmo restaurante, os administradores americanos da Nissan compreendem que precisam oferecer incentivos mais tangíveis se desejarem que a produtividade melhore. Estamos agora envolvidos num programa de gratificação e o plano é que, a longo prazo, os empregados participem do sucesso ou do fracasso da empresa. Eles participarão e serão recompensados se a empresa tiver sucesso. Este era um dos problemas da empresa de onde eu vim. A recompensa realmente não estava em ser produtivo. Se estiver considerando o problema da motivação dos trabalhadores, não há nada de errado com os operários americanos. O problema básico é o conjunto de incentivos. Nos Estados Unidos, se a produtividade aumenta, geralmente acontece que alguém será despedido porque sua firma precisará de menos empregados. Uma das grandes características do sistema japonês, onde você tem a estabilidade no emprego e uma gratificação por produtividade, é que você jamais será despedido se colaborar com o empregador para elevar a produtividade. A única coisa que vai acontecer é que a sua gratificação aumentará e você ficará numa situação melhor. Acho que o problema básico nos Estados Unidos é que temos um sistema de incentivos que dificulta o aumento da produtividade. Porque quando os japoneses vêm para os Estados Unidos e colocam em funcionamento seu sistema de incentivos com os operários americanos, a coisa funciona. De modo que eu não acho que se trata de alguma antiga tradição samurai ou coisa parecida. Trata-se simplesmente de incentivos humanos e do que leva as pessoas a cooperar ou não. No Japão, a Nissan não só oferece estabilidade no emprego a seus contratados, mas fornece alojamento, colônias de férias e muitos programas de saúde e educação. Nem todas as empresas japonesas estão em condições de oferecer benefícios tão generosos e somente 30% dos trabalhadores na indústria japonesa têm a garantia da estabilidade no emprego. Mas, comparado aos Estados Unidos, a maioria das empresas japonesas mantém um compromisso extraordinariamente forte com seus empregados. Nas maiores empresas norte-americanas, de 30% a 40%, os operários passam suas vidas nessas firmas. E, ao invés de terem a estabilidade no emprego, são considerados trabalhadores horistas. São tratados mais como um custo do que como uma vantagem. A Nissan dos Estados Unidos não oferece a estabilidade no emprego, mas o presidente Marvin Runyon garante que sua empresa fará tudo o que estiver ao seu alcance para evitar dispensas temporárias de empregados, mantendo a produção ligeiramente abaixo da demanda prevista. Pelo menos, por enquanto, os empregados da Nissan parecem estar acreditando nos compromissos a longo prazo da empresa com relação à sua força de trabalho. Ciente do valor do dinheiro, ciente da importância do envelope de pagamento que levo para casa, eu sofri realmente uma
Uma pequena redução quando assumi este emprego, mas nos dias em que vivemos, dinheiro não é tudo. E com este emprego sinto que tenho muita segurança. Incentivos concretos, como segurança no emprego e gratificações por produtividade, são um anseio geral. E estes objetivos comuns fomentam um espírito de trabalho em equipe que é mantido pela constante comunicação com toda a organização. O trabalhador japonês médio sente que ele é parte daquela fábrica. Ele se sente parte integrante da empresa porque suas opiniões são solicitadas. É muito raro aparecer alguém dizendo, faça isto, vamos em frente. O que dizem, no máximo, é, vá em frente. O que você acha? E esta ideia de discussão, através de consenso, é levada até um nível bem baixo. Pode não ser um consenso real. É possível até que os gerentes já tenham decidido a tempo o que desejavam e, astutamente, deixaram para o escalão intermediário segurar a bola para eles. Mas o que acontece é que os trabalhadores ficam com um sentimento de participação. Alguém se comunicou com eles. No Japão, o famoso círculo da qualidade continua sendo um valioso instrumento para a comunicação. Permite aos técnicos sugerirem melhoramentos na empresa e encoraja a administração a manter seus empregados informados. Os japoneses acreditam que quanto mais empregados estiverem a par de alguma operação, melhores serão suas sugestões para o aperfeiçoamento. Os empregados também estarão melhor motivados porque compreenderão o seu papel dentro da organização. Segundo a filosofia japonesa, quando uma empresa faz com que o empregado sinta que ele tem condições de dar uma contribuição importante, ele provavelmente dará. Eles tentam envolver todo mundo, manter todos informados, mesmo que não seja uma decisão positiva. Assim, permitirão que você saiba o que estão pensando, e isso é muito pouco comum nos lugares onde eu trabalhei antes. Éramos sempre os últimos a saber das coisas. Mesmo quando a fábrica que eu trabalhava fechou, fomos os últimos a saber. Eu penso que talvez a diferença entre as empresas japonesas e as americanas é que nós atribuímos o que eu chamo de grande cérebro à teoria da estratégia. Pensamos que os gerentes principais, os consultores, as equipes de planejamento deveriam estabelecer um curso de ação e que deveríamos proceder de acordo com essa visão. Os japoneses confiam muito de uma visão unilateral porque acham que prejudica a visão periférica e que a maneira de manter-se competitivo é observando pelo canto do olho as intenções da concorrência do cliente, ajustando-se gradualmente, paulatinamente, de modo que são mais, digamos, a favor da teoria do pequeno cérebro. Eles realmente levam em consideração os pequenos cérebros, o pessoal que fica nas trincheiras, os engenheiros, a turma de vendas, os trabalhadores da produção. Então, ajustando-se ao que esse pessoal comunica, você realmente se mantém no curso certo, você não perde o mercado, você não acaba, como aconteceu com firmas automotivas americanas, muito afastadas daquilo que boa parte de seus clientes realmente desejava. Um dos motivos pelos quais a comunicação é tão forte nas empresas japonesas é que os administradores japoneses vão galgando os escalões de sua organização. Quando esses administradores alcançam os patamares executivos mais elevados, eles têm um senso de identificação em termos de trabalho com seus empregados e uma compreensão concreta e complexa sobre o funcionamento de sua empresa. Até mesmo a disposição do espaço básico dos escritórios japoneses encoraja esse sentimento de compromisso compartilhado. No Japão, onde de 80% a 90% dos executivos de empresas estagiaram nas linhas de frente de suas companhias, a comunicação funciona porque, desde a sala da diretoria até a linha de montagem, todos se compreendem. Nos Estados Unidos, é possível que o maior obstáculo à administração participativa seja a forma pela qual treinamos nossos executivos. Hoje em dia, a maioria dos altos executivos americanos origina-se das áreas financeiras ou legal. São treinados como profissionais abstratos com pouca vivência prática nas operações diárias de suas companhias. Os administradores que não veem o seu papel de construtores de uma empresa ou construtores de uma posição no mercado comprometem-se com alguma indústria em particular. Esse tipo de administrador transforma-se em alguém que, em algum escritório remoto, está essencialmente movendo ativos financeiros num tabuleiro de xadrez financeiro. Um homem de negócios europeu disse-me que as companhias americanas de sua indústria realmente não competiam como companhias, competiam como bancos, e que essencialmente estavam apenas interessadas em comprar e vender companhias e não empenhadas na produção e venda de produtos. Penso que bottom line é a expressão mais sinistra da sociedade americana de hoje, porque sugere que o único valor que conta são aqueles números que você vê embaixo.
Bem, a resposta a isso é que os números variam, eles mudam constantemente. Uma boa bottom line em dezembro pode se transformar em outra muito ruim em janeiro. Os japoneses, por outro lado, estão se concentrando na produtividade e nos valores sociais da empresa que tendem a jogar a produtividade para cima. E com isso, vemos lucros a longo prazo infinitos, que realmente levam a uma saudável sociedade de trabalho. Muitos americanos podem achar que a sociedade japonesa não é tão saudável assim. No Japão, os laços de família entre a mão de obra e a administração são baseados em relações paternalistas e numa ética de grupo que raramente tolera discordância. As mulheres ocupam pouco mais do que uma função decorativa no local de trabalho japonês. E a família de trabalho japonesa, embora encoraje os laços de lealdade, também exige respeito pelos mais velhos patriarcas. Cerimônias rígidas, formais, reforçam classe e posição, enquanto servem como símbolos da aliança de todos à sociedade da empresa. É difícil imaginar os operários americanos marchando nesse compasso, acompanhando o mesmo ritmo da empresa. De fato, quando a viagem do grupo do Tennessee ao Japão chegou ao seu término, os empregados americanos da Nissan compreenderam que adaptar os sistemas japoneses à sua sociedade significava deixar alguns deles para trás. Como dizia Leroy, o capataz aqui no Japão supervisiona os empregados no trabalho, assim como em seus lares. Ele até controla suas atividades sociais e, vejam bem, são essas coisas que não se pode carregar para casa nos Estados Unidos, porque quando meus rapazes largam o trabalho, eles e apenas eles é que resolvem inteiramente o que vão fazer. E se eu os chamasse e lhes dissesse que iria precisar deles para fazer determinada coisa, ou pedisse para que não saíssem hoje à noite porque amanhã terão que trabalhar duro, eles me insultariam certamente. A falha de muitas dessas chamadas panaceias administrativas é sugerir que a administração japonesa é algo que possa ser adotado 100%. Mas não é assim. O que os japoneses fazem, a forma em que adotam a administração participativa, a maneira pela qual dão aos trabalhadores a impressão de que são parte da empresa, é algo que todos os países poderiam aproveitar. As festividades de encerramento do programa de intercâmbio Tóquio-Tennessee da Nissan estavam carregadas de uma disposição otimista. Mas o sucesso continuado da Operação Smyrna descansará sobre a habilidade da empresa em casar o espírito cooperativo dos japoneses com o caráter individualista da força de trabalho americana. Os americanos terão que encontrar seu próprio caminho até a administração participativa e o sucesso que o sistema obteve no Japão ensinou-nos que vale a pena seguir esta jornada. Serão necessários mais do que redução de custos e maquinária sofisticada para melhorar a produtividade. A administração participativa funciona porque convoca o potencial de todos na empresa. A chave para a produtividade é investir nas pessoas.